Meus irmãos, graça e paz, por favor, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Hoje nós vamos ver um livro em 1 hora, mas não se preocupe não, que não vou começar por Gênesis não. É só para fazermos uma pequena revisão do que foi feito até agora, nessa sequência de um livro em 1 hora. Livro de Gênesis, no capítulo 1, você está com ele aberto aí. Eu vou passar com você, para você ver o que foi que nós já vimos. Irmãos, qual é o grande problema de ler a Bíblia, entendendo que a Bíblia é um livro? Olhe para mim e reflita sobre isso. A Bíblia não é um livro. Repita comigo. A Bíblia não é um livro. E não é. Por quê? Por que, pastor, a Bíblia não é um livro? É uma enciclopédia com 66 livros, escritos no espaço de 1.500 a 1.600 anos, por 42 a 46 autores distintos, com 3 línguas, em lugares diferentes. As pessoas pensam que é um livro hermético, fechado, que não sofre a questão da ação do tempo, do espaço, da geografia, da ética, da história. Não é assim, irmãos. Quando leem o texto de Gênesis, eles caem no problema e no livro que faz com que a grande maioria das pessoas desista de ler a Bíblia, que é o livro de Levítico, que é o livro que a gente vai falar hoje. Repare só o que é que acontece. Você está com Gênesis aberto, aí o novo convertido, ele pega a Bíblia, abre Gênesis capítulo 1, versículo 1, e ele começa a ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele, com a imagem bem clara, ele começa a enxergar um velho em cima de uma nuvem, criando tudo. Aí ele vai se empolgando. Capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai lendo os princípios, vai vendo os princípios, Torre de Babel, como foi, o pecado, capítulo 6, a queda, 3, ele vai se empolgando com aquilo. Vá para Gênesis capítulo 12. Aí quando ele chega no capítulo 12, começa outra dinâmica na leitura. Do capítulo 12 ao 50, 4 biografias fantásticas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Aí ele começa lendo. Lê sobre Abraão, a entrega do filho, e a ministério e tal. Aí vai para o outro, Isaac, do mesmo jeito, e ele fica empolgado. Aí termina com José, aquela história magnífica. José termina a sua vida no Egito. Certo? Mas ele está alegre, feliz. Agora vá para Êxodo. Êxodo capítulo 1. Quando ele começa a ler Êxodo capítulo 1, o livro de Êxodo ele pode ser dividido em 3 partes. Num primeiro momento, o povo israelita está no Egito. No segundo momento, no deserto. No terceiro momento, no Sinai. No primeiro momento, no Egito. Capítulo 1 até o capítulo 11. 400 anos aprisionado, Deus levanta Moisés numa sarça e começa tudo do mesmo jeito que foi em Gênesis. E ele está empolgado. Ele começa lendo. Vá andando, vá para o capítulo 11 de Êxodo. Quando chega no capítulo 12, instituição da Páscoa, aí começa uma história diferente. Esse povo que saiu do Egito agora está no deserto, a caminho da terra prometida. Concorda? Amém? Vá andando até Êxodo capítulo 20. Quando chega em Êxodo capítulo 20, meu irmão, aí começa a dar problema na leitura bíblica. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não lê a Bíblia acompanhada de um dicionário. Quem faz isso?
poucos fazem isso. Segundo, nessa leitura que ele fez, teve algumas coisas que ele já desprezou, porque ele não se identificou. Não sei quem, gerou não sei quem, nasceu não sei aonde, viveu não sei quantos anos. Passa, eu não conheço esse povo mesmo, né? Aí agora ele está lendo a saga do povo de Deus que está no Sinai, Moisés recebendo a lei. Aí vem uma questão forte, irmãos. Começa a misturar narrativa com lei. Esse povo que está a caminho da sua terra, esse povo que é um povo de Deus formado dentro de um ambiente politeísta, agora precisa ser refinado por Deus. Um Deus único, que não tem expressão de imagem de escultura, que os pés dele estão sobre a terra, ele é maravilhoso, ele é grande demais, muito potente, tremendo, mas agora se revela a um povo no Monte Sinai, a partir de Moisés, e quando ele se revela, ele dá a esse povo a lei. Só que a lei na Bíblia não é escrita como nós lemos na nossa cultura. Você compra um livro de direito constitucional, o que é que você vai ler? Direito constitucional. Você pega uma lei de direito civil, está lá escrito, título das pessoas, não sei o quê. Primeiro artigo é sobre aquele assunto, segundo artigo é sobre aquele assunto. Quando muda de assunto, muda o título, não é assim? Mas aqui a leitura não é assim não, irmãos, é misturado. Lei civil, lei cerimonial e lei moral, junto com a narrativa do dia a dia desse povo no deserto. É por isso que é difícil ler o Antigo Testamento. E quando a pessoa começa a ler e se deparar com as questões da lei, e aqui vale a pena salientar, leis civis desse povo, nesse contexto, nessa época, por baixo aí, um hiato de mais de 3.000 anos. Leis cerimoniais, de uma expressão de religiosidade que não é a nossa. Só permanecem em tese as leis morais. Vamos identificar, para que você tenha uma ideia do que eu estou falando. Leis morais, princípios éticos dados por Deus para orientar toda a condição humana. É fundamental e como crentes em Cristo Jesus, mesmo diante da nova aliança, são leis que nós temos que observar para não cair em uma heresia chamada antinomismo. Estudantes de teologia, preste atenção. Antinomismo é a abominação da lei. Houveram teólogos ao longo do tempo que queriam desprezar o Antigo Testamento e que a vivência do mundo fosse regida, em tese, apenas pelo Novo Testamento. Isso aconteceu, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial. E as razões, não é necessário ser muito inteligente para saber que as razões estão ligadas aos fundamentos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas só, irmãos, que no Antigo Testamento, apesar de não ser a nossa regra de fé e prática, o Antigo Testamento traz orientações, diretrizes de fé que precisam ser observadas. Só que esse texto legal se mistura com os atos do dia a dia do povo no deserto. Não é organizado, não é capitulado como nós lemos literatura organizada no contexto atual ocidental. Há diferenças linguísticas, diferenças geográficas,
diferenças de costume. Então, um exemplo de lei moral. Você está com sua Bíblia aberta? Êxodo capítulo 20. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 2, 3. Versículo 4, segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo. Está vendo aí? Isso são leis morais. Essas leis permanecem em tese. Elas devem ser observadas. Agora, irmãos, é inegável que Jesus haverá de fazer releituras disso. Se você está vindo na escola bíblica dominical, estudando Mateus, você vai ver que Jesus vai fazer releituras, sobretudo de leis morais e civis. Preste atenção. Exemplo de lei civil. Você está com sua Bíblia aberta? Veja Êxodo, capítulo 22, os versículos 25 a 27. Lei civil. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobre juro dele, não empreste visando a lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Olhe para mim. Lei civil, tratamento de pessoas hipossuficientes, pobres. Não cobrar juros dela. Só que essa lei civil é uma lei de um povo específico, de um momento específico, de uma situação específica, não é a nossa. Agora, qual é a validade que essas leis civis têm? E, ao conhecermos o que nós podemos extrair delas? Grandes lições comparativas. E verificar como a humanidade tem se modificado ao longo do tempo. Verificando mudanças, questões fundamentais. Hoje mesmo eu vou apontar para uma questão, uma lei cerimonial e civil, que se hoje a gente vivesse, talvez o mundo fosse muito melhor. Mas não vivemos, não é mais o nosso contexto. Está vendo? Agora volte um pouquinho aí para Êxodo capítulo 20 de novo. Aí quando chega em Êxodo, no capítulo 20, para frente, começa o Código Moral, capítulo 20. Aí vem o Código, digamos assim, social, a partir do capítulo 21. E isso segue, irmãos. Tudo isso para frente é lei misturado com narrativa do dia a dia. Misturado, isso dificulta a leitura. É aí onde entra o livro de Levítico. E por que é que muita gente desiste de ler a Bíblia no terceiro livro? Vou explicar agora. Abra a Bíblia em Levítico, no capítulo 1. Ele já lê um bocado de lei civil, um bocado de lei cerimonial, de coisa que não tem nada a ver com o dia a dia da vida dele. Ele, como novo convertido, tem dificuldade de extrair verdades espirituais, porque não tem maturidade. Aí se depara agora com a leitura de Levítico. Vou ler o primeiro capítulo junto com os irmãos, só para os irmãos sentirem o drama. Levítico, capítulo 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro,
para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha, que está no fogo do altar. Versículo 9. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Olhe para mim. Lei cerimonial. A gente faz isso, irmãos? Não. Aí o que é que acontece? A pessoa começa a interagir, muitas vezes com a realidade que não interage com a realidade do dia a dia dele. E essa leitura não é uma leitura fácil. É uma leitura que tem muitos detalhes. Agora veja, eu falei de leis civis, leis morais e leis cerimoniais. Por incrível que pareça, no contexto da organização dessas leis, no livro de Êxodo, Levítico e Números, a grande maioria das chamadas leis cerimoniais, elas estão registradas no livro de Levítico, que é um manual, praticamente, para o adorador daquela época, um manual específico, que vai ser de uso de quem? Do sacerdote e do levita. Aqueles que militam diretamente no tabernáculo. Você se lembra que quando a gente viu o Êxodo do panorama, a gente não terminou com o tabernáculo? Porque é o último assunto, em tese, do livro de Êxodo. E aqui em Levítico, Deus começa a revelar como ele deseja ser adorado. E ele começa a dispor para o povo as chamadas leis cerimoniais, definindo aquilo que é puro do impuro, definindo aquilo que ele aceita à luz da sua santidade. A palavra-chave do livro de Levítico é santidade. Se não me falha a memória, é o livro que mais fala em santidade em toda a Bíblia. Essa palavra é utilizada mais de 140 vezes, só nesse livro. Então, irmãos, o que é que nós vamos fazer agora? Hoje nós não temos o auxílio do Data Show, vamos fazer diretamente na Bíblia. Eu vou passar um pente fino panorâmico do livro de Levítico, alertando para vocês quais são os capítulos chaves, quais são os realces que você deve fazer quando você estiver lendo este capítulo, esse livro. Amém? Levítico capítulo 1, está aberto? Pronto. O que é que eu tenho do capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico? Leis cerimoniais, leis sobre sacrifícios e ofertas. No capítulo 1, eu tenho a definição daquela época do tabernáculo, do sacerdote, quais eram os sacrifícios que eram apresentados. No capítulo 1, ele apresenta 5 sacrifícios. Está com sua Bíblia aberta? Capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9, holocausto, que é uma oferta queimada. Está vendo aí? Capítulo 10 até o capítulo, aliás, versículo 10 até o versículo 13,
é sobre holocausto ainda. Só que ao invés de se queimar o gado, estará queimando rebanho de ovino ou caprino. Muda o animal. No capítulo 1, a partir do versículo 14, é oferta de holocausto ainda. Só que aí muda o animal que está sendo utilizado, que será as aves. Então, o primeiro sacrifício, um sacrifício muito importante, porque é um ato voluntário de adoração, de consagração. O jeito de fazer isso é mostrado no capítulo 1, o holocausto, 3 animais distintos. Como se fazer isso? Você entendeu aí? Aí vamos para o capítulo 2. Qual é a oferta em jogo? É a oferta chamada oferta de cereais ou de manjares. É um ato voluntário que expressa devoção do ofertante. Como é que esse capítulo está dividido? Do versículo 1 até 3, oferta de grão não tostado. Versículo 1 a 3, oferta de grão não tostado. A partir do versículo 4, oferta de grão tostado. A partir do versículo 11, especificações adicionais acerca desse tipo de oferta, que é a oferta de sacrifício de cereais, que é justamente no capítulo 2. Vocês estão entendendo por que é difícil ler Levítico? São detalhes, são coisas que nós não vemos no dia a dia e que não apetece a nossa prática religiosa. E a gente só faz observar como, em tese, aquilo era feito. Então, irmãos, andando aqui até o que realmente importa, do capítulo 1 ao 7, ele vai estar falando sobre esses sacrifícios. Quais são os sacrifícios? São 5. Sacrifício de holocausto, capítulo 1. Oferta de manjares ou de cereais, capítulo 2. Sacrifício pacífico, também chamado de oferta de comunhão, capítulo 3. Capítulo 4, oferta pelo pecado. Aí você vai até o capítulo 5, as circunstâncias da oferta pelo pecado. E no capítulo 5, a partir do versículo 14, oferta pela culpa. São 5 tipos de ofertas que eram ministradas junto com o sacerdote, utilizando gado, aves, cereais, coisas da religiosidade daquela época, mas que expressam uma forma muito diferente do povo do Egito, de onde esse povo tinha saído. Qual é o objetivo do livro de Levítico? O objetivo do livro de Levítico é tirar o Egito de dentro do coração do povo. Porque o povo de Israel conviveu com os egípcios 400 anos dentro de um regime politeísta. Percebe? E que agora tudo mudou, e essa mudança é radical. Deus, quando ele vai ser adorado, a adoração a ele não é feita de toda forma. É necessário adorar nas vias que ele estabelece. E as vias que ele estabelece, ele mesmo revelou como ele queria que fosse o tabernáculo. Ele revelou como queria as dimensões, a entrada, o que ficaria no Santo do Santo, no Santíssimo. Tudo isso foi definido por ele. E os ritos religiosos que são utilizados, essas ofertas que são utilizadas, até isso, os mínimos detalhes, o Senhor repassa. É por isso que isso é um manual para sacerdotes e levitas, porque eles vão utilizar isso no dia a dia da religiosidade desse povo. Amém? Volte de novo para o capítulo 1 do livro de Levítico. Capítulo 1, holocausto. 2, oferta de cereal. 3, oferta de comunhão.
4, oferta pelo pecado. E no capítulo 5, a partir do versículo 14, oferta pela culpa. 5 ofertas, não é? Pastor, qual é a diferença primordial entre essas ofertas? As 3 primeiras ofertas, elas são voluntárias. E as 2 últimas, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, elas são obrigatórias. Qual é a grande lição para nós? Irmãos, Deus enviou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Todas essas leis cerimoniais para nós não faz muito sentido. Porque ele, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, de uma vez por todas, aniquilou todo esse sistema, que é chamado de antiga aliança. É por isso que a aliança de Cristo é chamada de nova aliança. Mas o que é que eu preciso observar de lição espiritual desse contexto do capítulo 1 até o capítulo 7? Eu preciso observar, irmãos, que a maior luta de nós, seres humanos, é contra o pecado. Deus abomina o pecado. E essa abominação pelo pecado é tão grande que é vida por vida, para que esse pecado seja expiado, ou seja, perdoado. Percebe? Percebe como o pecado, ele é danoso? Percebe como esse Deus Todo-Poderoso é um Deus santo? Então, essa é a importância que nós temos. Veja a divisão: pecados voluntários, pecados involuntários. Irmãos, por incrível que pareça, existem pecados que nós executamos que, às vezes, chega a ser intencional por causa da própria natureza terrível, maligna que nós temos. Vou dar um exemplo bem simples. O camarada está andando no meio da rua. Passou uma mulher fruta dessa daí, rebolando. Ele olhou a primeira vez. Pode ter sido um relance de olho, não tinha visto, viu, primeira vez, coincidência. Mas se olhar a segunda vez, irmãos, é concupiscência. E geralmente o olhar é assim. Não é? É a natureza humana, a carnalidade. A luta do cristão, irmãos, é contra o pecado. Nós não podemos abaixar a guarda para o pecado. O pecado traz em si um princípio terrível. O salário do pecado é a morte. Creia nisso. É verdade. Onde existe uma brecha para o pecado, há uma brecha para a destruição, para a morte. Satanás não brinca de Satanás. Quando ele entra para destruir de verdade. Aí veja, do capítulo 1 até o capítulo 7, o tema principal são essas ofertas. Ele cita como elas funcionam e acrescenta ainda informações adicionais sobre ela. Você está com sua Bíblia aberta? Veja no capítulo 6, a partir do versículo 8, ele traz regulamentação sobre o holocausto. No capítulo 6, a partir do versículo 14, regulamentação sobre a oferta de cereal. No capítulo 6, a partir do versículo 24, regulamentação pela oferta na questão do pecado. Capítulo 7, regulamentação pela questão da culpa. Capítulo 8, regulamentação pela questão da comunhão. Aí ele fecha um assunto. Qual é o assunto aí? Sacrifícios e ofertas. Mas veja, não vai fechar 100% aqui não. Depois ele ainda vai comentar algumas coisinhas, pequenos detalhes. Mas aqui o foco são os sacrifícios, as ofertas.
Amém? Aí vamos para a segunda parte do livro de Levítico, do versículo 8, do capítulo 8 até o capítulo 10, é uma prática sacerdotal. Nessa antiga aliança, o povo se dirigia a Deus através de uma intermediação. Uma nação faz todo o trabalho religioso e um intermediador prático faz com que esses ritos do homem para Deus e a resposta de Deus para o homem seja executada. Quem é essa pessoa? O sumo sacerdote. Então, a adoração era feita como? A adoração era feita com as ofertas, com os holocaustos. O camarada pecou voluntariamente. Ele ia apresentava sua oferta pelo pecado. Quem coordenava tudo isso aí eram os sacerdotes, irmãos. Sacerdotes que executavam, pegavam a oferta, queimavam o holocausto no altar do holocausto, depois se lavava na bacia de bronze para entrar no Santo dos Santos. Entrando no Santo dos Santos, ia para o altar do incenso, colocava o incenso sobre a brasa. Quando subia aquele vapor chamado Shekinah, o povo via que esse povo estava adorando, começava a adorar porque eles estavam do lado de fora. Era um intermediador que fazia toda essa questão da ligação do povo com Deus. Esse intermediador, o sumo sacerdote, ajudado por quem? Pelos levitas. Irmãos, em Cristo Jesus, perceba que isso mudou. Em Cristo Jesus, não precisamos mais de um mediador humano. Em Cristo Jesus, nós temos um sacerdote superior, grande. Ele é cordeiro e é sacerdote ao mesmo tempo. A morte dele na cruz do Calvário fez um efeito imagético tremendo. A cortina que fazia a separação entre o lugar santo, do Santo dos Santos, ela foi rompida de alto a baixo, num sinal de que, através dele, nós temos acesso diretamente a Deus. Essa é a nossa prática. Só que quando a gente olha para a antiga aliança, para o passado, a gente vê aqui, no capítulo 8 até o capítulo 10, o início do sacerdócio humano na antiga aliança. A gente vai ver quem aqui? Arão sendo consagrado, seus filhos sendo consagrados, capítulo 8, capítulo 9. No capítulo 9, eles começam a exercer sua função sacerdotal. Aí vai, capítulo 10. Quando você for ler Levítico, marque o capítulo 10 como um capítulo extremamente importante para a leitura. Por quê? Porque aqui tem uma questão fantástica. Está com o capítulo 10 aberto? Olha só a tolerância que Deus tem com a questão do pecado. Presta atenção. Capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Em algumas versões, fogo estranho, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Olhe para mim um momento. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Quando você leu Êxodo, você deve ter prestado atenção que Deus estava no Monte Sinai, com Moisés face a face, os líderes a uma distância
digamos assim, mais longe, mas não no monte, em um limite determinado para que os líderes ficassem. Moisés sobe, um dos líderes que está mais próximo de Moisés é Josué. Arão é um desses que fica mais próximo, porque tem acompanhado todo esse processo. Ele tem 2 filhos, Nadab e Abiú, que quando Deus estava no Monte Sinai, com a presença dele, o monte pulando, o poder de Deus tremendo naquele lugar, o povo com medo. Quem estava lá? Nadab, Abiú, vendo tudo isso. Aí Deus passa como ele deve ser adorado, quais são os detalhes, como é que deve ser o animal, como é que deve ser o tabernáculo, como é que deve fazer em cada situação. Tem que fazer assim, assim, como é que é o fogo, como deve ser, passa tudinho. Aí esses camaradas, esses 2, mesmo tendo esse histórico todinho, de ter visto a glória de Deus, eles acharam por bem de fazer do jeito que eles queriam. Trouxeram um fogo estranho, um fogo profano dentro de um ambiente santo. Aí o que é que Deus faz? Para que haja respeito, para mostrar a intolerância que ele tem em relação ao pecado, ele fulmina. Irmãos, isso é muito sério. Não é a nossa prática, é verdade, mas traz uma reflexão. Traz uma reflexão para nós nos dias de hoje. Irmãos, de fato, em Cristo Jesus, somos adotados como filhos de Deus. Essa relação mudou. Pelo fato de eu poder chamar de Deus de meu Pai, eu tenho com Ele uma relação de mais intimidade. Concorda? Mas eu não posso esquecer, irmãos, que esse Deus que é meu Pai, Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Onipresente, onisciente, onipotente, santo, santo, santo é o Senhor. Então eu preciso, quando estou diante dEle, ter o amor de entender que Ele é o meu Pai, mas ter a reverência, o compromisso, a seriedade de entender que Ele é o meu Rei, o meu Deus. E eu devo a Ele toda seriedade, temor, reverência que Ele merece, porque Ele é Deus. Mas, rapaz, Nadab e Abiú só botaram um foguinho ali diferente, mas não foi o que o Senhor tinha determinado. Não foi o que Ele determinou. Então, irmãos, nós que fazemos a obra do Senhor, entendamos que nós só podemos fazer a obra do Senhor com os recursos, a visão e tudo aquilo que o Senhor nos repassa a fazer. Evangelho de João, capítulo 15. Sem mim, nada podereis fazer. Deus não foi nem consultado se podia ou não podia. Eles simplesmente pegaram um fogo estranho, algo que não estava no contexto, algo que não havia sido determinado e apresentado ao Senhor. Não sei quais são as motivações. O texto não me mostra quais as motivações, mas o texto me mostra um Deus santo que determina como Ele deve, como Ele quer, como Ele tinha prescrito tudo. E eles foram desobedientes e sofreram em função dessa desobediência. Amém? Aí, irmãos, recai novamente aquela questão dos direitos civis. Aí do capítulo 11 de Levítico até o capítulo 16, nós vamos ver leis sobre impureza, sobre animais, sobre parto, sobre lepra, sobre fluxos. O que são fluxos no livro de Levítico? Os líquidos que saem dos órgãos genitais masculinos,
femininos. Como é que isso era lidado nesse contexto, nessa época? A questão do mofo. Aí você diz, mas rapaz, que coisa. Irmãos, pense numa sociedade antiga. Num povo em desenvolvimento, um povo que não goza das prerrogativas como nós temos hoje. A mulher do fluxo de sangue, milagre do século I registrado no Evangelho. Sim, a mulher do fluxo de sangue não tinha absorvente. 12 anos padecendo com aquele mal. Numa terra quente, de terríveis, digamos assim, higienizações, a gente pode dizer, num padrão rudimentar de vida. Não pense nesses textos com a cabeça de hoje na nossa cultura. Não será produtivo. Aí veja, você quer saber o que é que um judeu come? A regra dietética do judeu está aí no capítulo 11. O que é um animal puro, um animal impuro, para o consumo e aquilo que ele poderia consumir no dia a dia. Alguns animais eles não podiam consumir. É um povo tão separado dos demais que até a regra de comer é determinada por Deus. E outra coisa, teve gente que deu testemunho disso aqui. Daniel, profeta. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abedênego, foram levados cativos para a Babilônia e foram selecionados para trabalhar na casa de Nabucodonosor. Qual foi o primeiro teste? Teste de integridade de Daniel e de seus amigos. A comida. A comida que partia da mesa de Nabucodonosor era uma comida oferecida a ele, que era adorado como um Deus, e era comida de deuses. Isso aí o judeu não come. Especiarias daquilo ali, porque eles têm um regramento dietético próprio. Agora veja o testemunho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedênego. Em amor ao Senhor, diz, não, a gente tem uma regra própria. E a gente vai seguir essa regra aqui. E a graça do Senhor foi tão grande na vida deles, que permitiu que eles pudessem ser alimentados dessa forma, através do homem que servia comida. E houve diferença na feição, na inteligência entre esses 4 homens e os demais que comiam da mesa dos manjares do rei. Sabe por quê, meu irmão? Porque era fruto da fé. Porque eles faziam isso em amor a Deus. E aqui, irmãos, outra lapada na gente. Tem que ter diferença. Os irmãos me perdoem a franqueza. Mas aquele que vive com Deus tem que ser diferente do mundo. Porque a vida dele, por si só, já é um testemunho. Se ele viver os valores da palavra, a vida dele impactará o mundo. Porque as pessoas observarão ele e vão dizer, você é diferente. Você se comporta diferente. Você vem assistir aula na segunda-feira, eu não vejo você com dor de cabeça de ressaca. Você vem trabalhar na segunda-feira com um aspecto feliz. Você tem alguma coisa diferente. Essa diferença, irmãos, é Cristo em nós, a esperança da glória. E essa lei de Deus no nosso coração, modificando o nosso comportamento. Se a gente se comporta do mesmo jeito que o mundo se comporta, não há diferença prática. Uma das coisas que eu mais vejo as pessoas dizerem, quando estou evangelizando nas ruas, ou conversando com algumas pessoas, talvez você tenha até ouvido, eu ser crente que nem fulano? Se for para ser crente assim, eu nem quero. Você já deve ter ouvido isso. Porque, irmão, santificação de Deus na vida do crente é testemunho da ação de Deus no mundo.
Você foi chamado para ser luz. E a luz brilha nas trevas. Amém? Vamos para frente. A partir do capítulo 17. Do capítulo 17 para frente, leis diversas. Sacrifício de animais, capítulo 17. Comportamento sexual, capítulo 18. Relacionamentos interpessoais, capítulo 19. Punições, capítulo 20. Instruções aos sacerdotes, capítulo 21. Condutas sacerdotais, capítulo 22. Todos esses capítulos são importantes. Agora, desses capítulos aqui, quando você estiver lendo, dê uma atenção ao capítulo 16, marque ele na sua Bíblia. O capítulo 16 tem um nome específico. Yom Kippur, dia da expiação. Um dia muito especial, onde os pecados do povo eram intermediados a Deus num rito muito especial. Traços disso nós vemos até hoje no que tange a questão da essência da adoração, na essência da salvação. Você lendo o capítulo 16 com calma, você vai perceber como ele é interessante. Amém? Aí veja, capítulo 17 até 22. Aí, a partir do versículo 23, outra coisa fundamental para esse povo: festa. Olhe para mim e repita: festa. Irmãos, a gente está deixando de celebrar nossas vitórias. A gente está deixando de celebrar as coisas importantes. Essa cultura nos ensina muito. E eles têm aqui, por lei, 7 festas que eles tinham obrigação legal de executá-las. Quais são as festas? A Páscoa, primeira. Os pães sem fermento, chamada pães asmos, segunda. A festa das primícias. O que são primícias? As primeiras colheitas. Terceira. A festa das semanas, chamada Pentecostes. Olha de onde vem. Quarta. A festa das trombetas. Quinta. O dia da expiação. Sexta. E a festa das cabanas. Sétima. São 7 festas. Vamos analisar de forma ampla cada uma delas, só para você ver como isso é importante e impacta a nossa sociedade. Repare só. Está com o capítulo 23 aberto. Vamos logo pelo começo, o Shabat. Versículo 3. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Isso é um princípio. Qual é o princípio? Você precisa ter um dia para descansar e dedicar a sua vida ao Senhor na companhia da sua família. É um princípio. Mas, pastor, aqui vem dizendo que é no sábado, não, Shabat, que origina essa palavra, é um princípio. Um princípio. Ao longo da história cristã, esse princípio de Shabat, no cristianismo, foi para um outro dia. Qual é o dia, irmãos? O domingo, o dia em que Jesus venceu a morte. O dia em que ele ressurge. O princípio foi mantido. Agora, irmãos, me desculpem. Eu digo isso
à luz do que eu sou. Principalmente aqueles pastores, pastor Tomás, que são chamados de bivocacionados. Pastores que são bivocacionados, se não tiverem cuidado, eles vão trabalhar de segunda a segunda e não vão viver esse princípio. Por quê? De segunda a sábado ele trabalha na sua vocação e no final de semana ele dá uma ênfase ao pastoreio. E ele vai descansar quanto, pastor Tomás? O sábado é um princípio que precisa ser obedecido. E eu vou além, irmãos. Quando você lê Levítico, você vai ver que havia um princípio sabático ampliado. O cara trabalhava 6 anos e o 7º ele ficava parado. Para quê? Para que a terra pudesse se recompor. E eles viverem de tudo aquilo que Deus tinha abençoado no espaço de 6 anos. Aí o que é que acontecia, pastor Tomás? No espaço de 7 conjuntos, de 6 anos com 7 descansos. Aí ficava o ano 49 e o ano 50. 2 anos parado. No ano 50, chamado de ano do jubileu. Nessa sociedade, tudo era resetado. Os terrenos voltavam para quem era de direito. Escravos judeus eram libertos. Toda a organização social retornava ao status inicial. 2 anos parado. Irmãos, se a gente fosse viver de uma hora para outra isso aqui, o mundo ia endoidar. O mundo não consegue fazer isso mais não. Ele não consegue parar um dia na semana, avalie 2 anos. Irmão, tem gente que não para com prescrição médica, com atestado médico dizendo, ele não para. É uma necessidade, meu irmão. Aí você olha para mim e pergunta, mas pastor, é por isso que nós vivemos um mundo caótico, emocionalmente pobre, burnout com força, né, pastor? E por aí vai. O livro de Levítico é um impacto para nós. Amém? Encerrando Levítico, capítulos 26 e 27. Capítulo 26, uma lista de bênçãos oriundas da obediência. E o capítulo 27, uma lista, já no capítulo 26, indo para o 27, uma lista de maldições, fruto da desobediência. E o último capítulo, votos que são feitos a Deus. E Levítico encerra como? Capítulo 27, versículo 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Fechou um bloco. Números vai ter mais mandamentos, vai ter mais situações. Amém? 2 colunas importantes. As ofertas e as festas. Vamos para a aplicação e vamos orar. Vida de santificação. Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Bocado, boquinha, no que fala. Substitua a palavra de murmuração por palavra de adoração e adore ao Senhor. Que a palavra do Senhor esteja não só na tua mente, com os detalhamentos da santidade de Deus, mas que a palavra do Senhor possa descer para o teu coração.
As duas grandes lições que nós temos desse livro têm a ver com santidade e tem a ver, isso aqui são relatos de Levítico. Santidade e adoração. Voltou demais. Aconteceu um erro aí, ó. Santidade e adoração. Pode encerrar. Santidade e adoração. E eu gostaria de orar, irmãos, porque viver em santidade diante do Senhor é uma batalha. E nós não podemos ganhar essa batalha com as nossas próprias forças. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu não sei vocês, mas há uma luta muito grande quando eu procuro orar e ler a palavra nos meus momentos devocionais. Eu não sei em relação a vocês, mas quanto a mim, às vezes eu vejo situações, circunstâncias e até mesmo pessoas que quando eu olho no meu coração, na minha cabeça, eu digo, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. E no meu coração vem pensamentos maus mesmo. Meu Deus do céu, essa peste ainda está viva. Irmão, nós somos humanos. Eu não acredito, não. Esse cara falando isso de novo. Só que isso é ruim. Irmãos, nós vivemos num mundo que respira sensualidade. Para se vender uma caixa de clips, tem que ter sensualidade para vender. Irmãos, nós vivemos num mundo de poluição mental. Eu não sei se vocês perceberam, mas a tecnologia, ela está de uma forma tão alta, que se a gente pensar em alguma coisa, o celular sugere. Eu não sei se está acontecendo isso com vocês. Eu estava conversando com minha esposa para comprar uma extrusora de biscoito. O que é isso? Ela quer fazer biscoitos artesanais. Para não modelar o biscoito na mão, tem uma pecinha que parece uma injeção bem grandona. Você bota a massa, aí aperta e sai no formato de biscoito. Eu conversei com ela. Quando eu fui olhar no celular, estava lá a sugestão já com preço, lugar, onde é que tem a promoção. Irmãos, nunca foi tão fácil, hoje em dia, para uma pessoa comum, sobretudo um jovem com um celular na mão, acessar sites pornográficos. A pornografia está matando famílias. A pornografia está matando casamentos. A pornografia está matando a juventude. Uma juventude que perdeu a sua identidade natural de gênero. Uma juventude que chega aos 20 anos de idade sem saber o que ele é. E querendo ser outra coisa. É esse mundo que hoje nós estamos vivendo. E isso nos afeta. Esse é o nosso Egito. É por isso que nós precisamos do auxílio do Senhor a nos acompanhar. Para manter a nossa alma em santidade na presença do Senhor. Para manter os nossos pensamentos puros. Para manter o nosso comportamento reto, porque a luta é grande. Ore pelos jovens. Irmãos, nunca foi tão fácil para uma juventude hoje ter acesso a coisas que, em tese, eles não deveriam acessar. Os que são mais velhos aqui sabem que essa história de pornografia ela não é nova. Mas antigamente era bem mais difícil. Hoje em dia não, irmãos.
crianças têm acesso a isso. E é perigoso porque danifica a alma. O livro de Levítico serve para nos alertar duas coisas. Cuidado com a adoração a um Deus que é santo, santo, santo. Levítico 19, 2. Eu sou santo, diz o Senhor. E que a gente não pode chegar ao Senhor de todo jeito. Nós precisamos do Senhor. Pais precisam do Senhor para educar os seus filhos. Porque nos ambientes da igreja, ele recebe uma influência boa, boas informações. Mas nos ambientes escolares, nem sempre. Eles estão ou vão ficar à mercê de pensamentos terríveis. E abre um parêntese aqui. E de professores perversos. Seguindo um plano pedagógico deprimente, terrível. Nós precisamos do Senhor. Amém? Vamos orar? Irmãos, nesse próximo domingo, pela manhã, quero lembrar os irmãos que haverá uma feijoada beneficente, é isso? Nossa irmã Jamile, domingo pela manhã. Vamos orar, clamando pelo Senhor em nossas vidas. Pai eterno, muito obrigado, meu Deus, porque através do livro do Levítico nós podemos nos lembrar de que o Senhor é santo, 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 e estabelece regramentos fixos, tremendos, maravilhosos, para que nós, por Ele, possamos compreender-te um pouco e te adorar na beleza da tua santidade. No entanto, Pai, nós queremos reconhecer como o profeta Isaías reconheceu ao ver a tua glória. Nós habitamos no meio de um povo sujo. E que muitas vezes nos sujamos também. Meu Deus, meu Pai, nós sofremos na nossa alma ataques terríveis. Além da nossa propensão natural ao pecado. E é neste sentido, meu Deus, que eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda na nossa santificação de vida. Nos ajuda no dia a dia. Que a nossa mente possa ser uma mente purificada pelo Espírito Santo do Senhor e pela palavra. Que nós possamos te adorar, Senhor, de forma ampla, entendendo que Tu és Pai, mas entendendo que Tu és Rei. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos toma nas Tuas mãos e nos capacita, Senhor, para ouvir a Tua voz e ter forças suficientes para andar conforme a Tua palavra e dar testemunho de mudança de vida, porque o Senhor em nós é a esperança da glória. Meu Deus, meu Pai, eu quero colocar cada filho Teu aqui neste culto, cada família aqui representada nas Tuas mãos, e peço a Ti, Senhor, que o Senhor proteja, livrando do mal, sobretudo aqueles que se levantam para fazer o mal de verdade. Livra a cada um de nós, Pai. Nos ajuda a viver nesse mundo tão terrível, à luz da Tua santidade. Deus eterno e santo, Pai poderoso, eu oro no nome de Jesus, a igreja diz. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.